Amém. A paz do Senhor, queridos. Amém. Sem Jesus não dá e não dá mesmo. A gente pode até viver sem Jesus, sem o Senhor. Mas o resultado de uma vida sem o Senhor é destruirmos a nós mesmos. Nos enveredarmos por caminhos que o final não é o melhor. Então estava meditando na letra desse hino. Sem Jesus não dá. Que possa ser isso, irmão, uma fala radical do nosso coração. Sem o Senhor não dá para viver. Amém? Sem o Senhor não dá. Então eu conto com o Senhor. Eu dependo dele. Sem o Senhor não dá. Que não possa ser apenas uma palavra da boca para fora porque a gente conhece o hino. Porque a gente costuma cantar muito porque a gente conhece. Mas, querido, eu queria que fosse um sentimento do nosso coração, do meu coração, do coração de vocês, entender que sem o Senhor não dá. Eu tenho escutado as palavras, o testemunho dos jovens aqui, tenho ficado muito feliz porque o Senhor tem trazido essa realidade. Sem Ele não dá. Sem Ele não dá para viver. E olha que nós vivemos muito sem Ele. E aí a gente vê, né? Ele dá a oportunidade de nós nos arrependermos e vermos que fim que nós tivemos. Mas Ele quer trazer essa consciência hoje, que sem o Senhor não dá. Amém? A Deus pediu, nós estávamos tendo comunhão, né? A respeito da palavra que seria ministrada no retiro, e estávamos pensando muito, como ele falou no início do retiro, sobre preservar o vaso, ou seja, guardar o bom depósito, que é a própria pessoa do Senhor em nós, e preservar o vaso, que é a nossa própria vida, né? E eu fiquei pensando, pensei, Senhor, preservar a nossa integridade, nosso corpo, para servir ao Senhor, tem que começar mesmo na infância, na adolescência, sobretudo na juventude. Porque é um momento da nossa vida de muitas incertezas. As incertezas estão, fervilhando dentro de nós. Porque é o momento de escolher profissão, é o momento de terminar os estudos, é o momento que começamos a pensar já numa parceira, num parceiro para construir uma vida. Então olha quantas indecisões, olha quantas decisões importantes também precisamos de tomar. Então nesse momento é o momento de clamar pelo Senhor. Nesse momento é o momento de dizer, sem o Senhor não dá, Senhor me preserva, Senhor me guarda, Senhor me livra. Porque se nós tivermos essa atitude agora, no futuro, o resultado vai ser muito positivo. Porque nós vemos só o presente. Nós vemos só o presente. Nós temos um olhar muito imediato. A gente olha só o agora. Mas o Senhor está vendo o futuro. Então o Senhor sabe para onde Ele quer te levar. Para onde Ele quer me levar. Então Ele já pensando no futuro, Ele já tem um modelo, Ele já tem um alvo. Então Ele começa a trabalhar nas coisas do presente. Então olha, tudo que você está vivendo hoje é o Senhor pensando no seu futuro. Querendo te dar um futuro coerente com o que Ele planejou, querendo que você se engane no projeto dEle. E é pensando exatamente sobre isso, convido os irmãos para abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 6. Primeiro Coríntios capítulo 6, no versículo 12, irmãos, olha o que esse versículo diz. Amém. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Amém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vamos ler de novo? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm.
Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Pensando, refletindo aqui sobre essa passagem, eu pude pensar aqui, irmãos, em alguns aspectos importantes para a nossa caminhada com o Senhor, na juventude, já na fase adulta, mas sobretudo na juventude. E são perguntas importantes que eu acho que a gente tem que fazer, para receber do Senhor resposta. Primeiro, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Por que não me convém? Olha, é permitido fazer tudo. Você é livre, você faz o que você quiser. Mas o Senhor chama atenção e diz: nem tudo convém. Mas convém? Por que não convém? Eu não estou entendendo por que não convém. E aí, eu convido os irmãos a abrir a palavra em Efésios. A gente vai entender por que nem todas as coisas que nós podemos fazer convém com a nossa vida. Efésios capítulo 1. Efésios. Olha o que diz, irmãos, Efésios capítulo 1. Primeiro, vamos lembrar, todas as coisas me são lícitas. Se tudo me é lícito, por que nem tudo convém? Já parou para pensar nisso? Efésios 1. Se todas as coisas te são lícitas, já parou para pensar? Por que algumas não convêm? Todas as coisas são lícitas. Por que algumas não convêm? E por que Paulo fala que ele não se deixaria ser dominado por nenhuma? Ou seja, não seria escravizado por nenhuma coisa. Por que não convém? Já parou para pensar? Por que não convém? Faz essa pergunta. Por quê? Por que algumas coisas não convêm a nós? Aí Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. O que eu quero chamar a atenção aqui, irmão, que o Senhor tem uma vontade. O Senhor tem uma vontade. E qual é a vontade do Senhor? Traduzindo aqui, então, traduzindo melhor, botando palavras mais contemporâneas para esse texto aqui, ele está dizendo, olha, segundo o beneplácito da sua vontade, que propusera, fazer convergir no Senhor, em Cristo, todas as coisas, ou seja, trazer todas as coisas para a autoridade de Cristo. Sejam as questões do céu, sejam as coisas do céu, sejam os poderes da terra, principados, potestades, reinos, tudo, levar tudo para a autoridade de Cristo. Essa é a vontade, olha gente, é uma vontade existencial, é uma vontade soberana. Essa é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Levar, convergir todas as coisas em Cristo. Convergir todas as coisas, levar tudo para o seu domínio, tudo para a sua autoridade. Então, peraí, tudo bem, Alex? Tranquilo. Vai levar todas as coisas, o domínio do Senhor. Mas o que eu tenho a ver com isso? A flor da minha idade tem a ver com o trabalho de Deus, né? Ele quer fazer isso. Aí entra a nossa responsabilidade, porque é através da igreja, através de você, através de mim, o Senhor vai convergir todas as coisas em Cristo. Por isso, olha, porque o Senhor tem uma vontade. Qual é a vontade? Levar tudo para o domínio de Cristo. Porque Ele tem essa vontade, é um desejo que Ele tem, é um projeto existencial que perpassa todas as eras. Porque Ele tem essa vontade que nós estamos incluídos. Porque Ele tem essa vontade,
nem todas as coisas nos convêm, porque só vai o quê? Convir aquelas coisas que se relacionam a essa vontade do Senhor. Essa palavra convém, ela pode ser traduzida também por útil. Então, se a gente botar assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me são úteis. Que utilidade é essa? Se alguma coisa você está envolvido, que nós estamos envolvidos, mas que não contribui para que todas as coisas convirjam para Cristo, então não me convém. Entendeu por que não convém? Se eu sou livre, se todas as coisas são lícitas, por que algumas não convêm? Então, olha só, sobretudo, existencialmente, por todas as eras, existe uma vontade do Senhor, levar todas as coisas para Cristo. Agora, essa vontade, ela vai se dividindo, ela vai se fragmentando e ela vai chegando no nosso dia a dia. Já parou para pensar nisso? Em todas as situações que nós vivemos, o Senhor tem uma vontade. Em todos os espaços que nós convivemos, o Senhor tem uma vontade. Vamos pensar nos ambientes. Lá dentro de casa, o Senhor tem uma vontade. E a vontade do Senhor, você, lá dentro da sua casa, a vontade do Senhor é fazer o quê? Com que todas as coisas convirjam para Cristo. Aí você liga uma televisão. Aí, bom, é a sua vontade. Agora eu quero ver uma televisão, né? Bom, essa é a minha vontade. Mas aí, cabe a nós fazer uma pergunta. Bom, eu sentei diante da televisão. Senhor, é a tua vontade que eu esteja aqui vendo? Suponhamos que você se convença que o Senhor tenha dito que sim. Filho, fica aí, te dá um descanso. Vai lá, vê essa televisão aí. Aí você botou no canal. Fala, Senhor, é a sua vontade? Pô, Alex, aí tu tá pegando pesado. Vamos pro computador. Aí você ligou o computador. Aí você pergunta, Senhor, é a tua vontade eu ligar o computador? Amém. Vamos que você tenha se convencido que sim. Aí você acessou um site. Senhor, é a tua vontade? Querido, está na hora de perguntar qual é a vontade do Senhor na nossa vida diária, cotidianamente. Porque sem Ele, não dá. Não é isso que nós cantamos? Sem Ele não dá? Ou dá? Sem Ele não dá. Não dá para viver diariamente sem consultar a vontade do Senhor. E essa vontade do Senhor que vai te responder ali sobre uma questão pequena, assiste ou não assiste tal programa, acessa ou não acessa tal site, a vontade do Senhor é sempre o quê? Te conduzir para a vontade soberana dEle, que é fazer todas as coisas convergirem para Cristo. Vamos passar para o ambiente da escola. Opa, você está lá na sua escola tranquilo, em crente que você está ali só para estudar, e está mesmo, tá? E eu sou professor, tá, gente? Eu sei muito bem como é que funciona essa coisa aí, tá? Tá, vou deixar isso para lá. Mas suponhamos que você esteja ali, tá? Para estudar. O Senhor tem uma vontade. O Senhor te colocou ali, não foi à toa. Ele tem uma vontade para a sua vida. Você já perguntou ao Senhor, Senhor, qual é a sua vontade aqui para a sala de aula? Será que é obedecer a professora? Se for obedecer a professora, tô bem, eu obedeço. Então estou assim com o pai. Será que é isso? Ou é só isso? Senhor, qual é a sua vontade? Queridos, em todo o proceder. Olha, estudando. Olha, o colega te pediu cola? Qual é a sua? Pô, eu vou ajudar ele, né? Ele está precisando. Senhor, é a sua vontade? Pô, mas aí dar a cola, pô, significa que eu estudei pra caramba, então eu tô superior, né? Então essa, pô, não. O problema é aquele que não estuda e pede a cola. Aí, na hora que você vai pedir a cola, você lembra, Senhor, é a tua vontade? Quem cola não sai da escola, mentira. Mentira, tá? Mentira. Sai sim, tá? E pela porta da frente, aprovado. Principalmente aquele que entender qual é a vontade do Senhor. E se você lá se conectar com a vontade do Senhor, olha, querido, não vai ter barreira nenhuma que vai impedir você de estudar e de testemunhar o Senhor ali. Sai do ambiente da escola. Vamos
para o ambiente da reunião da igreja. Na reunião da igreja, ali é Cristo em todos, amém, né? Queridos, aqui o Senhor tem uma vontade, não é à toa que você está aqui. Queridos, não é à toa, o Senhor tem uma vontade, o Senhor te trouxe aqui para um objetivo, sabe? Na hora do louvor, o Senhor tem uma vontade. Será que nessas situações, nesses ambientes, nós estamos fazendo a nossa vontade ou a vontade do Senhor? Será que na hora da palavra, nós ouvimos a palavra como o Senhor quer que ouçamos? Na hora da adoração, será que a gente adora o Senhor? Ou será que estamos, não gosto desse hino, conversa com o irmão aqui, se distrai para ali, aqui pregador chato, aqui... Qual é a vontade do Senhor? Querido, é hora de perguntar qual é a vontade do Senhor. Nos mínimos detalhes. E a vontade do Senhor vai ser sempre te levar ao quê? Para a vontade soberana dele, fazer todas as coisas convergirem para debaixo do domínio do nosso Senhor. Amém, queridos? Amém. Mas como é que nós vamos entender essa vontade? Ela se discerne no Espírito. Por isso a necessidade de sermos espirituais. Por isso a necessidade de permanecer no Senhor. Se não permanecer no Senhor, a gente não consegue discernir a vontade do Senhor. Olha, mas eu quero que fique claro, que você não esqueça disso, que o Senhor tem uma vontade. E Ele quer nos levar a cumprir. Primeiro a conhecer, né? Está cheio de texto, falando, Senhor, me ensina, me mostra a Tua vontade. Me ensina a Tua vontade. Depois, Senhor, me faça cumprir a sua vontade, porque nós humanamente, queridos, não conseguimos, só o Senhor pode nos ajudar, mas nós temos que entender, tá? Que nós temos um dono, e o nosso dono tem uma vontade, e que a vontade do Senhor, muitas das vezes se choca com a nossa vontade, e olha, na boa, ele sai perdendo, porque nós damos vazão sempre, ou quase sempre, às nossas vontades. Nós vivemos como se não tivéssemos um dono, como se fôssemos livres, como se tudo fosse possível para nós. Mas, querido, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm para aqueles que são chamados pelo nome do Senhor. Amém? Sai dos ambientes, leva para os relacionamentos. Qual é a vontade do Senhor nos relacionamentos? No relacionamento com meu pai, com a minha mãe, o Senhor tem uma vontade. Ele começa logo lá no início, ele começa a falar assim, honra o pai e a mãe. Honra o pai e a mãe. Qual é a vontade do Senhor para o teu relacionamento com os teus amigos? Foge dos que não têm o Senhor. Foge daqueles a quem você não pode compartilhar da palavra do Senhor. O Senhor tem uma vontade. E qual está sendo a sua vontade? O seu relacionamento com o seu namorado. Até caiu. Namorado, namorada, né? Suponhamos que qual é a vontade do Senhor e qual está sendo o nosso proceder. Então, olha, querido, todas as coisas nos são lícitas, mas a primeira pergunta, Alex, por que nem todas as coisas são úteis, nem todas as coisas convêm? Não convém porque o Senhor tem uma vontade e as coisas do mundo não condiz com a vontade do Senhor. E nós estamos, como a Gilson falou, muitas das vezes misturados com o mundo. Mas começa lá na idade, lá na idade do meu filho, mistura com o mundo ali, ó. E quanto mais a gente vai avançando na idade, mais a gente vai se misturando com as coisas de Satanás, com sujeira. Mas sujeiras disfarçadas de coisas boas. Olha, que toca lá no prazer. Tocou no prazer. Aí eu esqueço de qualquer outra coisa, né? Querido, lembre-se. O Senhor tem uma vontade. E esse retiro é uma oportunidade, é a misericórdia do Senhor em nos lembrar, em nos fazer claro de que Ele tem uma vontade. Estamos andando de acordo com a vontade do Senhor. Amém, queridos? Amém. Então, se todas as coisas não convêm, porque existe a vontade do Senhor. Agora, isso, né? Não convir, não condizer. E aí entra um outro aspecto dessa pergunta.
Que coisas não convêm? Bom, já sei que algumas coisas não convêm, porque existe uma vontade soberana do Senhor de levar tudo para Cristo, de convergir tudo na sua pessoa. Mas de que coisas especificamente, Alex, você está falando? Especificamente. Do quê? Eu não entendi ainda, não está muito claro. Então vamos tocar nesse aspecto agora. Amém, queridos? Viver sem santidade é uma coisa que não dá. Viver sem santidade, sem estar separado. Santidade não é o que a gente faz. Santidade é o quanto da pessoa do Senhor tem em nós. É do quanto nós deixamos a palavra do Senhor ir entrando em nós, e modificando a nossa estrutura, e vai nos constituindo nela. Não diz a palavra? Procura apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha, são os conselhos. Abra comigo, queridos, em Mateus. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Por que não convém? Porque tem a vontade do Senhor. O que não convém? O que? O que, Alex, não convém? Não convém viver sem santidade. Não convém se afastar da palavra do Senhor. Então olha Mateus 7. Versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a... E começa dizendo, olha, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, sobretudo na parte do reino. Aí, já no versículo seguinte, no 22, ele já começa a dar um exemplo de alguém que recebeu esse veredito, está fora do reino, e ele começa a se justificar, né? Porque ele fala assim, nem todo entrará no reino, mas somente aquele que faz a vontade, aquele que faz a vontade de meu Pai, esse entrará no reino. Aí ele começa a dar justificativa de uma porção de gente que achava que estava fazendo a vontade do Pai. Aí a pessoa chegou e falou assim, mas Senhor, em teu nome, nós curamos enfermos. Senhor, no teu nome, nós expulsamos demônio. Senhor, no teu nome isso, no teu nome aquilo. O Senhor fala, eu não tenho nenhum problema com o meu nome, eu sei que o meu nome é poderoso e pode fazer as coisas. A minha questão é com a sua vida, eu não vos conheço. Vós praticais aí. Olha, essa prática está em oposição à prática inicial. Do versículo 21 ele fala, fazer a vontade do Pai. É uma prática. Aqui ele fala, vós, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não faz a vontade do Pai. Usa o nome do Senhor, e no nome do Senhor há poder. Amém? Só não tem nenhum problema com isso. Veja que ele fala, no teu nome expulsamos, no teu nome curamos, no teu nome... Tudo bem, filho, não tem nenhum problema com o meu nome. O problema está aí na sua vida. Praticando a iniquidade. Aí ele continua. Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha.
Querido, ele está falando, olha, todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica, entende a vontade do Senhor e dá lugar à vontade do Senhor, é comparado a uma pessoa que edificou a casa. Não imagina uma casa, não. Aqui ele utilizou uma linguagem alegórica, né? Uma casa, a gente imagina um alicerce, uma casa, mas não pensa assim, não. Nós somos a casa do Senhor. Nós somos a casa do Senhor. É onde o Senhor mora. Agora, há muitas moradas, muitos cômodos. Olha, cada um de vocês, cada um de nós, somos um cômodo da casa do Senhor. Cada um de nós somos um desses cômodos. Então ele está falando, olha, aquele que ouve as minhas palavras e as praticam, semelhante àquele que construiu a sua casa sobre uma rocha. Aí vieram as intempéries da vida. Primeiro chuva, molhando, tentando aquela casa. Aí vem, frágeis, né? Tentando nos abalar enquanto casa do Senhor. Mas aí, se vier chuva, se nós estivermos sobre a rocha, nós não somos de papel, nem de açúcar. Vencemos. Então agora vem os transbordados rios, né? Ou seja, uma forma anormal dos rios. A água, ao invés de vir por cima, agora ela vem por baixo. E a intenção aqui é nos afogar. Mas nós que edificamos a nossa vida sobre a rocha, nós que ouvimos a palavra do Senhor e praticamos, nós sabemos andar. Então pode subir água quanto for, que a gente nada. Agora vem o vento, tempestade. Vai nos tirar desse lugar, vai nos tirar dessa posição. Mas nós estamos firmes, arraigados na rocha, querido. Que é o próprio Senhor. Mas ele está falando aqui de ouvir e praticar a palavra do Senhor. Aí ele dá o contrário. Olha, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre... Pensou que fosse um alicerce firme, como uma rocha, mas era areia. A areia, quando você não pisar, você não sente, mas você olha, parece que é resistente. Aí quando você pisa, afunda. Veio a chuva, molhou. Veio os rios, transbordaram, sufocou. E veio o vento e tirou facilmente aquela pessoa. Olha o que ele complementa. Sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, contra essa pessoa que ouvia a palavra do Senhor e não praticava, sendo apenas um ouvinte negligente. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Existe uma vontade, queridos. Percebeu o quanto é importante a vontade do Senhor? A vontade do Senhor é importante. Por quê? Porque a vontade do Senhor nos leva a nos firmarmos nele, a ouvir a sua palavra, a entender a sua palavra e a praticar. Olha o que o texto fala aqui em Lucas. Lucas 12, versículo 47. Só para a gente ter uma noção. Lucas 12, 47. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou. Ou seja, conhece qual é a vontade do Senhor, mas não se apronta de vontade, anda em desacordo com a vontade do Senhor. Nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. É uma outra figura, né? Está fazendo aqui referência a um período posterior, mas está falando de servos que ouvem a vontade do Senhor
e não se apronta. Queridos, eu queria tocar num outro aspecto. Nós tocamos nesse aspecto, olha, o que? Primeiro, por que não convém algumas coisas? Não convém porque a vontade do Senhor, a nossa vontade tem que condizer com a dele. Agora, outro aspecto, o que não convém? Não convém ouvir a palavra e não se moldar a ela. Não convém ser apenas um ouvinte negligente. Ouve a palavra, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Aí canta, bate palma, chora, e no retiro que vem toma de novo para se arrepender de novo. Para chorar mais um pouquinho. Amém, que o Senhor está dando essa oportunidade de restauração, de limpeza. Mas é necessário, queridos, tomarmos uma posição pelo Senhor. Sem o Senhor não dá. Porque se sair por aquela porta, e tudo isso que aprendeu aqui, tudo isso que o Senhor falou aqui, e voltar às mesmas, é igual um cachorro que volta ao vômito. Não se aprontou de acordo com a vontade do Senhor, procurando com as coisas, e não foi por aviso, não foi por esclarecimento, porque o Senhor está revelando qual é a sua vontade. É por escolha própria. Ah, mas a circunstância é difícil. É mesmo? E o Senhor não disse que não seria. Mas Ele fala, estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Quer a presença de alguém mais importante do que essa? Estou contigo, te conheço lá no seu íntimo. Posso falar o que você precisa. Posso trazer o consolo que só eu tenho. Mas vem se relacionar comigo. Mas leva a sério as coisas do Senhor. Se molda de acordo com essa palavra. Entende que eu tenho uma vontade. E que se você não condizer com a minha vontade, não adianta de nada. Cantar, pular, se divertir. Não adianta de nada disso. Se nós não estivermos alicerçados nesse princípio de ouvir as palavras do Senhor, mas levá-la muito a sério. Muito a sério. Amém? Eu estou guardando aqui, estou anotando os versículos, eu vou orar em casa, eu vou buscar o Senhor vai mudar a minha história, o Senhor vai mudar a minha vida. Mas sabe, queridos, olha, é uma disposição do seu coração. É uma disposição do seu coração. Porque se o Senhor preservou a sua vida até agora, é porque Ele tem um plano, Ele tem um projeto, Ele incluiu todos nós no plano dEle. Amém? Ah, mas o lugar onde eu moro é muito difícil. O lugar onde eu nasci também. Mas muitos amigos meus morreram por causa lá. Eu nasci também. Onde eu cresci também. E onde tantos irmãos cresceram também. Não há justificativas, querido. O Senhor é a nossa rocha. Se o Senhor não estiver ao nosso lado, não adianta de nada. Mas se nós estivermos construindo a nossa vida num princípio, ouvir as palavras do Senhor, levar muito a sério o que o Senhor está falando, muito a sério o que o Senhor está falando, e mudar a sua vida, ser constituído por essa palavra. Se não for assim, o que mudou do retiro passado para cá? Porque também houve louvor, também houve quebrantamento. O que mudou? Queridos, não podemos viver vida de retiro. A mudança é uma mudança cotidiana, é no dia a dia, não é no retiro, não é Senhor aqui, modifica a minha vida aqui toda no estalar de dedos, não é esse o projeto do Senhor, não é essa forma que Deus usa para nos mudar. O Senhor está nos esclarecendo, o Senhor está nos trazendo consciência no Espírito, mas a mudança Ele vai operar no dia a dia, conforme o espaço que nós dermos a Ele. E é diariamente, é dentro de casa, na frente de uma televisão. Qual é a sua vontade? É na frente de um computador, que é a porta de entrada para o inferno. É o computador. Quem aqui não tem acesso à internet? Quem aqui não acessa a internet em casa? Não tem no celular? Meus alunos, é o bom de ser professor isso, que eu sei o que os alunos falam, né? Então eu conheço os podres, né? Então eles falam que, cara, tem uma coisa louca, né? Quer dizer, nem sei se ainda existe isso. Ele falou isso um tempo, 6 meses atrás, que você vai na lan house, ele não tem internet em casa, professor, pô. Ele vai na lan house e ele juntou o dinheiro lá que ele trabalhou
para pagar um determinado valor para ele fazer um viradão. Ele passa a madrugada inteira na lan house. A lan house fecha, tipo assim, com 20 jovens lá dentro, fecha tipo meia-noite e só vai abrir 6 horas da manhã. E eles ficam lá fazendo, sabe-se lá o quê? Diz ele que está jogando, sei lá o quê. O viradão. Satanás não está brincando, querido. Não está, mas não está mesmo. Criando ambientes, olha que coisa legal, olha que coisa, olha, quanta fofoca, quanta exposição que não condiz com servos do Senhor. Quanta exposição equivocada na internet, expondo o corpo de forma equivocada. Porque existe uma concepção equivocada entre nós, na humanidade, de que o nosso corpo é nosso, de que nós somos o nosso corpo, mas é uma mentira. A palavra vai trazer agora uma verdade, é uma mentira. Seu corpo não é seu. Olha que revelação tremenda. O seu corpo não é seu, olha que coisa tremenda. Olha o que diz Coríntios 6. Coríntios 6. Outros abrem em 1 Tessalonicenses 4. Eu leio 1 Tessalonicenses 4, depois os irmãos leem 6. Olha o que diz, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Olha, eu vou ler 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Pois esta é a vontade, olha a vontade do Senhor aparecendo de novo, palavrinha, né? Para estar presente em todas as situações. Alex nunca tinha prestado atenção, que é mesmo, né? Está lá a vontade do Senhor, que coisa legal. Pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? 2 pontos. Agora ele vai dizer qual é a vontade do Senhor. A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e em honra. Saiba possuir o seu corpo. Ou seja, saiba o corpo. O nosso eu, a nossa alma, o Espírito do Senhor está ali dentro do corpo. Por isso ele fala, ó, não sabeis que vós sois o santuário de Deus? Templo do Espírito Santo? Então saiba possuir o corpo. Possuir, não é seu. Saiba ocupar. A palavra possuir está dizendo ocupar aí, toma posse dele, sabe? O teu corpo. Caramba, o meu corpo não é. Acredita nisso. Mas se ele não é meu, então ele é de quem é? Agora vamos para Coríntios. 1 Coríntios 6, versículo 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Santuário significa templo. A igreja é o templo de Deus. O nosso templo, né? Porque é onde Deus habita. Onde Deus habita é o templo. Então, o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Aí ele complementa. O qual, santuário do Espírito Santo, vós, o qual tem, ou seja, o Espírito que está em vós, tendes da parte de Deus. Aí ele complementa. E que não sois de vós mesmos. Ele não está falando do Espírito, ele está falando de você, do seu corpo. O corpo que é o santuário de Deus, o Espírito de Deus que vem na parte de Deus, que habita em nós, e que não somos nosso mesmo. O nosso próprio corpo não é nosso. Olha como ele complementa. Porque fostes comprado. Amém? Porque fomos comprados. Amém? Amém? Porque teve uma morte na cruz. Teve um sangue derramado. E esse sangue nos comprou.
Amém, nos salvou, amém, nos libertou, amém. Mas nos trouxe uma responsabilidade. Opa. Devagar, Alex. Vamos com calma. Porque fostes comprados por preço. Preço impagável, queridos. Preço impagável. O sangue do próprio Senhor. Ele não estava brincando. Glorificai a Deus no vosso corpo. O corpo não é seu. Olha que revelação bombástica. O corpo não é seu. Se não é seu, o que você está fazendo com ele? Você já perguntou ao dono dele se você pode fazer isso? O dono que comprou o seu corpo, que comprou você, ele comprou com o sangue dele, ele é o dono, ele tem posse. Aí na hora de fazer uma tatuagem você lembra, Senhor, posso? É teu? Se ele disser posso, amém. Não estou dizendo que sou contra ou a favor, tá, gente? Só estou dizendo para você consultar o dono. Na hora de botar um piercing, você pensa. Na hora de fazer aquele corte de cabelo, você fala, Senhor, posso? Qual é a tua vontade, Senhor? Porque é teu corpo, é teu. Como temos tratado aquilo que é do Senhor, temos achado que é nosso, mas o Senhor é claro, aquele que destruir o santuário de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. E eu nem quero saber o que isso significa, não sei, também nem quero saber, sério, mas eu tenho temor. Aquele que destruiu o santuário de Deus, Deus o destruirá. Queridos, o que temos feito com a nossa vida? Temos destruído a nossa alma tão somente? Não. Exercício é bom? Malhar, academia é bom? Ótimo, ótimo. Paulo fala que para pouca coisa isso aproveita, né? Essa pouca coisa que o exercício físico aproveita, essa pouca coisa é uma questão de saúde, né? Por exemplo, conforme a gente vai pegando mais idade, a gente vai ficando mais em forma de bola, né? Como eu, por exemplo, preciso um pouco de exercício. Quer dizer, quase não dá para perceber, né? Mas alguns irmãos mais, né? Mais idade, assim, mais cabelo branco, né, Dilson? Mas, queridos, tá? Modelar o corpo, se for por uma questão de saúde, amém. Mas se é por uma questão de vaidade, para expressar a sensualidade do corpo, ele não é seu. O corpo é para glorificar o Senhor no seu corpo. Aquela roupa que você vai usar vai expressar a sensualidade do corpo, porque o corpo é sensual, óbvio que é. Vai expressar a sensualidade? Senhor, me perdoa, o corpo não é meu. Eu posso, Senhor, qual é a sua vontade? Querido, se você fizer isso, o Senhor vai acreditar que tu está levando a coisa a sério mesmo. Mais íntimo do seu eu, o seu corpo, você está, olha, reconhecendo a autoridade do Senhor, soberania do Senhor no seu corpo. Uma vez meu primo me emprestou um carro dele. Carrão, né? Meu primo tem um carrão. E um carrão muito grande mesmo, que eu nunca tinha andado. E aí, irmãos, quando eu tinha que levar minha avó, né? Ele estava ocupado, tinha que levar minha avó em casa e voltar. Olha, mas eu falei, cara, tem seguro? Tem, mas o seguro não cobre, porque eu que estou dirigindo, é um terceiro. E que medo que me deu estar dirigindo aquele carro. Porque eu sabia que aquele carro não era meu. E se acontecesse alguma coisa com aquele carro, eu ia ter que trabalhar uns 2 anos, vender o meu carro, a minha casa, para poder pagar. É sério? Não, eu não tinha. Aquele salário, né, de professor. Mas, você é professor também? Amém, mas é uma profissão digna, tá, gente? Amém. Vamos ganhar pão. Deus abençoe os professores, tá? Graças a Deus. Enfim. Mas o cuidado que eu tive ao dirigir aquele carro, sabe? Porque aquele carro não era meu. E era algo muito valioso. Muito valioso. Aquele carro era muito valioso.
e não era meu, mas estava sobre a minha direção. Irmão, seu corpo é muito valioso, foi comprado pelo sangue do Senhor. Tem noção do que é isso, querido? O sangue, mais precioso do que ouro, e ouro purificado pelo fogo. O sangue do Senhor é mais precioso, e Ele derramou o seu sangue para comprar você por inteiro, para salvar você por inteiro, inclusive o seu corpo. Por isso Ele fala, ó, não sois de vós, e possuir o corpo, ou seja, com temor. Imagina que o seu eu, sua alma, está dominando o seu corpo, como eu dominava aquele carro. Só que ele tem uma noção, o Senhor não é meu, o Senhor não é meu. E tem um objetivo, que objetivo é esse? Expressar a glória do Senhor. Então todos os meus atos têm que ser muito pensados, querido. Tem que ser pensado, sabe? Tem que perguntar ao dono, posso? Condiz com a tua vontade existencial de convergir todas as coisas para Cristo? Dá testemunho do Senhor? Se lá no teu íntimo ele falar não, aí seja ousado para aceitar o não. Porque, querido, tem que ser forte. Olha, porque isso é a contramão de todo o sistema mundano, que está dizendo exatamente o contrário. Viva a sua vida, faça tudo o que você quiser, experimente todos os prazeres, tá? Viva nas baladas, faça isso, faça aquilo outro, não tenha pressão nenhuma sobre você. Olha como é bom prazeres. É tudo que o mundo está falando, que Satanás quer nos aprisionar pelas coisas. Por isso que Paulo falou, pode ser lícito, porque eu posso escolher fazer, mas não me convém, não me é útil, porque eu tenho um dono, e eu estou subordinado à vontade desse dono, e esse corpo não é meu. Porque começa numa atitude, eu estava pensando no que o irmão falou aqui, né? Começa com uma coisa simples, uma festinha, uma dancinha, depois, uma cervejinha, um copinho de vinho. E a pessoa não vai se dando conta, e ela vai se afundando em Satanás. É isso, uma isca, oba, agora outra. Daqui a pouco, querido, o fim que toma, tá? O fim que a vida leva, o Senhor pode até te perdoar e tirar desse vale, desse lamaçal, mas as consequências ficam com você. Imagina se você envereda por esse mundo de drogas, de sei lá o que, comete um crime e vai preso. O Senhor pode salvar na cadeia? Pode, mas Ele vai tirar da cadeia? Você vai cumprir até o último dia da sua pena. Por isso, preservar o vaso, como a gente estava falando, é ter um compromisso com o Senhor hoje. É entender que o Senhor está falando, querido, julga essa palavra. Julga essa palavra. Vai lá, sabe? Reflete nela. Anota os versículos. Tá? Ou depois veja no site, não sei se está sendo gravado. E ora ao Senhor, Senhor, é isso mesmo? Senhor, é isso mesmo? O Senhor quer nos levar a esse nível de mudança? O Senhor quer nos levar a esse nível de mudança? Então, olha, primeira questão, queridos. Tá? Foge das coisas que têm aparência do mal. Não se deixe levar, tá? Porque um abismo chama outro abismo. E tudo no mundo é vaidade. Por isso, precisamos do discernimento do Senhor, sabe? É muito sério, querido. Mas não adianta não adianta vir aqui na frente agora e chorar, não. Ou melhor, esse é um passo. Esse é um passo, tá, queridos? Mas a mudança vai se processar, ó. Agora. Lá na sua casa, fechou a porta da sua casa, do seu quarto. Agora, você novamente pega a responsabilidade sobre a sua vida, novamente você assume o quê? O controle da sua própria existência. Olha, queridos, lá em Apocalipse tem uma visão maravilhosa que muito fala comigo. Apocalipse 4, capítulo 4, fala que há tronos, diante do trono, onde o Senhor está em majestade, em poder, há 24 tronos.
E assentado sobre esses 24 tronos há 24 anciãos, com 24 coroas, significa que são 24 reis. E quando eles chegam, quando o Senhor assume o seu poder, eles se prostram diante do Senhor e tiram a coroa deles e colocam diante do Senhor. Sabe o que significa aquilo ali? Eles estão pegando o reino que eles tinham, a autoridade que eles tinham e colocando, reconhecendo a do Senhor, colocando sobre ele. Portanto, é esse o convite que o Senhor nos faz: autoridade sobre a sua vida, o controle dos seus atos, sabe? Coloque agora, tira a coroa e coloca aos pés do Senhor, ouve a palavra do Senhor e pratica, ou seja, busca nele uma experiência, busca nele uma realidade, que não sou eu que estou falando, mas é a palavra do Senhor. O Senhor quer filhos comprometidos com ele. Na minha época tinha um hino que dizia assim, ó, eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Como eu tocava aquele hino, eu era jovem, não tem tanto tempo, irmãos, tá? Pouquinho tempo, 2 anos. Como eu cantava aquele hino, eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim. A gente completava, não estou nem aí, eu quero é Deus. Mas era uma juventude com vontade de Deus, com vontade do Senhor. Tinha uma vigília em Bento Ribeiro, qual eu ia, minha esposa íamos, sabe? Passar uma madrugada inteira ali, ó. Muitos iam para bagunça, mas nós estávamos ali, querendo do Senhor. Queridos, e quanto eu cresci, o quanto eu ganhei do Senhor ali. Mas eu queria Deus. Falta uma juventude apaixonada pelo Senhor, que quer Deus, que leva Deus a sério, que leva Deus a sério. O Espírito toca, o Espírito nos mostra a nossa realidade, sabe? O quanto somos sujos, o quanto temos vivido em pecado, mas o Espírito quer mudança. Não quer arrependimento sem mudança, sem transformação de vida. É hora de constituir a sua casa sobre a rocha. A rocha, que vai vir chuva, vai vir rio transbordando, vai vir vento, mas nada vai abalar, porque o Senhor é o seu rochedo. Alex, mas eu não consigo. Sabe, às vezes vem a tentação, sabe? Eu quero resistir ali na marra, mas eu caio, Alex, todas as vezes. Oh, Senhor Jesus, eu caio. O Senhor fala, orai para que não entreis em tentação. Fala 3 vezes. 2 vezes ele fala, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. A 3ª vez ele fala, orai, para que não entreis em tentação. Porque quando você estiver tentado, olha, eu acho que a oração... eu não vou aqui na internet porque eu sei que tem uma... Mas aí tu entra, não vou ver uma coisa ali. Tentação, ó, vai te atraindo aí. Tu não resiste. Sabe, não, eu vou resistir, eu vou ver só ali um vídeo bonzinho, só uma coisa, sabe, de Deus e tal. Aí já apareceu um outro, enquanto você está vendo um vídeo aqui, já apareceram outros aqui, ó. Já vai te seduzir, ó, olha, vê isso aqui também. Aí você, só isso aqui. Aí vai chegando, daqui a pouco tu vê, caí de novo, eu estava tentado. Querida, a oração tem que ser, Senhor, me tira disso. Mas, querido, quando você está tentado, o conselho para você, para nós, não é hora, não adianta. Não, é Senhor, não vai ser só isso, eu vou acessar aqui, ó, Jesus me ajuda, Senhor. Vou acessar só isso aqui, nessa bolinha concentrada aqui. Querido, se você está tentado, não adianta. Não adianta. A oração é, orai e vigiai, para que não entreis. Depois que você está tentado, sabe qual é o caminho? Fugir. Sai dali. Se você está tentado a ver alguma coisa que não presta na internet, nem liga o computador, sai, vai lá para fora. É isso, querido, é fugir. Fugir das impurezas, fugir da aparência do mal. Você acha que José, quando a mulher, imagina a cena, o jovem, né? Tinha sido vendido como escravo, estava tendo a possibilidade agora de ascender lá dentro do Egito, tá? Tendo a possibilidade, sozinho na casa, né? Uma autoridade bonito, fortão. Vem a mulher do general do Potifar e fala, José,
Eu quero ter um encontro aqui amoroso contigo. E José, quando se percebe naquela situação, querido, a palavra não fala. Mas será que ele não se sentiu tentado? Será que se ele ele não, querido, eu vou te explicar agora no Senhor que não, tá? Pegue lá seus rolos lá, vamos lá. Abrir, eu vou te mostrar, tá? Né? Aí ela, tá bem, eu vou te mostrar outras coisas. Querido, não adianta. Não adianta. Nesse momento, querido, o conselho do Senhor é: foge, 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 porque a fuga significa a sua fraqueza e a sua dependência do Senhor. Ora, vigia para não entrar em tentação. Mas quando a tentação te pegou, você não orou, não vigiou, foge. Foge. Uma juventude como José. Olha, tinha tudo, ele tinha tudo para ser contra o Senhor. Mas ele foi valente. Está na hora de uma juventude, como aquela menininha que foi levada cativa por Naamã. Tinha tudo. Os pais dela morreram na guerra. E o exército que matou os pais dela levou ela como escrava. E lá na casa do Senhor, que matou os pais dela, que escravizou ela, olha só, hein? Matou os pais dela, escravizou ela. Lá nessa casa, uma menininha sozinha no mundo, órfã de pai e mãe. Lá nessa casa, ela deu testemunho do Senhor, querido. Naamã doente, ela falou, ó, fala pro... Não tinha liberdade, falou para a mulher dele, fala para o meu Senhor que em Israel tem profeta. Eliseu pode curá-la. Testemunho dela. Sadraque, Mesaque, Abednego, jovens da linhagem real, igualzinho a nós, filhos do rei, linhagem real, foram levados cativos. Eu estou terminando, tá, gente? Viradão. Viradão é bom. Viradão gosto. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá, aprisionados, cativos de Judá, levados para a Babilônia por Nabucodonosor. O rei falou, ó, vou investir em vocês, tá? Nem à toa não. Eu quero que depois vocês vão aprender a língua aqui dos caldeus, depois vocês vão me ajudar, me auxiliar no reino, como dominar o povo de vocês, como explorar melhor, enfim, fazer todo o trâmite, todo o intermédio entre os judeus, o reino de Judá, e a Babilônia. Ali os jovens, Daniel, Misael, Ananias, eu esqueci o nome do outro. Azarias. Eu só lembro do nome já com o nome que eles receberam. Sadraque, Mesaque e Abednego, esse nome todo mundo conhece. É o apelido na língua dos caldeus. Primeira coisa, o rei alimenta ele com as coisas, com a comida que eu como. Eles falaram, não, nós não nos contaminaremos com a comida do rei. Olha, querido, claramente aí 2 reinos. Queridos, eu estou falando de jovens, eu não estou falando de adulto consolidado, estou falando de jovens. Quando foi levantado o poste ídolo para que todos adorassem, e eles não adoraram, eles não se dobraram, todo mundo batia o sino, de todos, e os 3 em pé, retinho. Aí o povo todo olhou e falou, olha, ele não se dobra diante de você, pega ele, lança na fornalha. O rei pegou eles, falou, vamos ver se é isso mesmo, vai lá, toca o sino, todo mundo diante do rei, e eles, retinho. Falou que vocês não me respeitam? Posso respeitar, mas se prostrar, entregar minha coroa só diante do Senhor. Aí o rei falou, esquenta a fornalha 7 vezes mais, lança eles lá dentro. Sabe a resposta? Essa resposta, ela é profunda para jovens longe da sua casa, sendo jogados na fornalha porque não quiseram se prostrar diante do rei.
Eles chegam para o rei e falam: ó rei, escuta bem aqui uma coisa. Escuta bem aqui. Se o meu Deus quiser me tirar da fornalha, Ele vai me tirar. Mas se Ele não quiser me tirar, ainda assim, eu não vou você. Sabe o que é isso? Como eu quero aprender com essa convicção. Como nós precisamos aprender com isso. Nos submeter só ao Senhor. A reino algum. Tirar nossa coroa só para o Senhor. Fazer a vontade só. Nem que isso custe a própria vida. O que eles falaram, se o nosso Deus quiser, Ele pode nos tirar. Ele pode, e eu creio. Mas ainda que Ele não queira seja o nosso sacrifício, e nós vamos morrer aí, eu morro, mas diante de você, rei, eu não dobro os meus joelhos. Querido, isso muda toda a realidade. Quem foi jogado já se queimou e morreu, mas eles permaneceram e testemunharam o Senhor. Se dobrar só para o Senhor. Por isso, lá o conselho inicial de Paulo, as me são listas, mas nem tudo me convém. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Dominar da nossa vida tem sido útil ao projeto do Senhor, levar todas as coisas convergirem para Cristo, sobre a autoridade do Senhor, a sua vida, a nossa vida, diariamente ali, onde nós vamos experimentar a realidade do Senhor, ali, a mudança que o Senhor está fazendo aqui, vai se manifestar lá, como está lá, querido. É ali que precisamos prestar atenção. Queridos, que o Senhor possa nos conduzir através do seu Espírito, através das suas muitas misericórdias, que Ele possa falar ao nosso coração aquilo que a limitação das minhas palavras impedem, mas lá no íntimo o Senhor fala. Mas lembre-se, queridos, nós temos um dono, o nosso corpo é do Senhor. As coisas que fazemos têm que ser submissas à vontade do Senhor. O nosso corpo é para glorificar o Senhor. A mudança de vida que vamos experimentar é na nossa vida diária. E vamos mostrar ali que não vamos nos dobrar diante de ninguém, a não ser do nosso Senhor. Amém, queridos? Que o Senhor possa nos abençoar.